Olá, você é de casa, está em Conexão Legal. Nós voltamos nesse segundo bloco, conversando com a doutora Regina Helena Costa. E como eu dizia no bloco anterior, nós iremos aqui fazer o sorteio de 3 obras da doutora Regina. E você de casa, preencha lá em idc.org.br formulário e concorra a esta obra da doutora Regina. Nós vamos falar um pouquinho agora de capacidade contributiva. Doutora Regina, capacidade contributiva no nosso país, ela está aquém ou além? Bom, esse tema é um tema muito delicado, não é? Porque acho que é interessante primeiro afirmar o que se deve entender por isso, não é? A capacidade contributiva, alguns preferem falar em capacidade econômica do contribuinte. Nós podemos dizer, singelamente, que isso significa a aptidão que tem uma pessoa para arcar com a carga tributária que lhe é imposta, sem o perecimento da sua riqueza para o básico, vamos dizer assim. Então, tornando mais clara a ideia, se eu penso em capacidade contributiva para pagar o imposto sobre a renda, o que significa isso? Significa que a pessoa tem que ter renda para manter a sua vida com dignidade, em tudo aquilo que é essencial e que a própria Constituição proclama. E obrigação do Estado, inclusive? Sim, educação, saúde, previdência, transporte, alimentação, tudo isso. E, além dela ter riqueza suficiente ou renda suficiente para isso, ela ainda lhe sobrar para que ela possa contribuir para as despesas, no caso da União, já que eu estou falando do imposto sobre a renda. Que, bem, então, na verdade, ela já contribui no dia a dia dela, né? Sim, a ideia é que, especialmente porque o imposto de renda ele vai sendo pago mensalmente, é descontado do salário e tudo mais. Então, essa capacidade contributiva é isso. Agora, o que eu acho que se pode pensar é o seguinte, até que ponto essa capacidade contributiva ela é considerada pelo todo do sistema tributário. Existem isso, já o professor Geraldo Taliba destacava muito, né, que existem três questões que são universais nos sistemas tributários, né, no mundo inteiro. A gente chama os 3 signos de riqueza que são passíveis de tributação. No mundo inteiro se tributa renda, se tributa patrimônio e se tributa consumo. Então, todos os tributos no mundo inteiro, eles giram sobre isso. Ou é alcançar a renda que alguém ofere, ou alcançar o patrimônio que alguém é titular, ou o consumo de bens e serviços. Então, essas 3 coisas é que são tributadas. Então, veja só, quando eu penso em tributar a renda, é fácil avaliar a capacidade contributiva, porque, enfim, é possível personalizar aquela renda é oferida. Então, se eu pensar na pessoa física, essa renda, ela tem para si e para a família? É a primeira questão. Ela tem independentes? Mas o conceito de renda no Brasil não é um pouco equivocado, doutora? Eu acho, não sei se eu diria equivocado, eu acho que ele é um pouco vago ainda. Então, isso dá margem a muita elasticidade e a interpretações erradas, porque né? quando você tributa uma pessoa que recebe 17 mil reais por ano... Exatamente. Então, veja só, esse é um ponto. Porque o mínimo vital que a lei do imposto de renda considera é isso. Então, quem ganhar em torno de 17 mil reais no ano, quer dizer, já passa a ser contribuinte. Paga 7,5, não alguma coisa assim, acima de 17 mil. Então, é muito pouco se nós pensarmos que é uma renda anual. Então, dividido em 12 meses... R$1.400 para o contribuinte e seus dependentes. Esse é que é o ponto. Porque se fala uma renda de Pois família, né? Então, e veja, mesmo sendo mais fácil de avaliar a capacidade contributiva no imposto sobre a renda, existem problemas como esse. Até realmente tocar essa questão é muito importante. Mas veja que patrimônio é alguma coisa que no Brasil não se tributa muito, se nós pensarmos que existe grande concentração de patrimônio em poucas pessoas. Todos sabem que o Brasil é um país de contrastes e que a riqueza, há muita riqueza na mão de poucas pessoas e muita pobreza distribuída, né, entre muitos. Então, esse é um problema. E no consumo, e esse é o ponto que eu queria chegar, o consumo é hoje, dentro da carga tributária brasileira, onde mais se arrecada. Até, né? Então, e veja por que é o problema, eu penso que é um problema. Porque nós podemos pensar em consumo de itens básicos, e os itens básicos são consumidos tanto pelas pessoas com poder aquisitivo, as pessoas com muito poder aquisitivo. A cesta básica, por exemplo, exatamente. Então, é muito bem lembrado, um item da cesta básica, em que no preço daquilo que está sendo comprado, seja leite, seja açúcar, arroz, enfim,
lá dentro tem uma carga de ICMS, só para pensar em ICMS e IPI, não vamos nem pensar. 18%. Então, há muita carga tributária no valor disso, no preço disso. Então é o consumidor que vai arcar. E o consumidor pode ser pobre, pode ser rico. Esse é um grande problema. Quer dizer, hoje no Brasil, praticamente 70% da carga tributária recai sobre consumo. Aí questão de 20 e poucos %, nem isso sobre renda, e um mínimo sobre patrimônio. Isso que eu iria dizer, a senhora disse a respeito do patrimônio, a Constituição de 88, ela previu que se estabelecesse impostos sobre grandes fortunas. Sim. Até hoje, nós não tivemos o mínimo de boa vontade do nosso poder legislativo no sentido de se estabelecer uma norma que venha a abranger isso que a nossa Constituição já previa. Nós temos agora, há pouco tempo, um projeto de lei que passou pela CCJ. Mas, mesmo assim, não se fala em ir à votação, nada. Quer dizer, e é algo que viria há bom tempo, principalmente no momento em que o Brasil precisa de recursos, né? Pois é, eu penso também, eu concordo com essa ideia. Na verdade, existe até mais de um projeto para tentar instituir o imposto, o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas. O fato é que o que acontece? Existe, primeiro, uma resistência muito grande à instituição desse tributo, cujo lado bom seria o quê? Até ganhou o apelido de imposto Robin Hood, porque a ideia era tirar dos ricos para dar aos pobres. Já começa... tem essa ideia, né? A ideia do... Pelo menos a ideia que os adeptos divulgaram. Vejo que até a dificuldade é saber o que é grande fortuna. Sim. Já começa que é um conceito muito elástico, porque não basta ser fortuna pela Constituição, tem que ser grande fortuna. Então teria que atingir, vamos dizer, os contribuintes seriam um número muito pequeno de pessoas. Esse é um ponto. Então, os que defendem a instituição diziam exatamente, a Constituição acolhe o valor justiça distributiva. Então esse seria um tributo que poderia absorver a riqueza daqueles que são muito ricos, e, obviamente, gerar recursos que seriam vertidos depois àqueles que são os mais carentes, os mais necessitados de serviços públicos. Sim. Então, essa é a ideia, que vamos dizer, inspiradora. Agora, há quem critique dizendo assim, se esse tributo for instituído, se esse imposto for instituído, ele vai afugentar o capital. Quer dizer, então as pessoas que tiverem grandes fortunas não vão querer manter suas fortunas no Brasil, não vão querer investir no Brasil, vão fazer com que isso aconteça em outro país. Isso foi discussão, inclusive, na Inglaterra, quando se estabeleceu 50% sobre... Exatamente. Porque na Inglaterra, para você ir de casa, quem herda acima de 500 mil libras é obrigado a pagar 50% de imposto da diferença. Não é isso? Isso, quando se estabeleceu essa norma inglesa, houve essa mesma colocação. Mas a gente percebeu que ninguém deixou a Inglaterra e nem a Escócia para vir morar no Brasil, que não tem essa norma. Né? Pode ser que não chegue a esse efeito, mas esse é um argumento que se usa realmente. Vai afugentar o capital, isso vai ser ruim em última análise, para a economia, para a sociedade. Então, não se poderia chegar a esse ponto. Mas o fato é que, infelizmente, como você bem lembrou, eu acho que talvez a discussão não tenha chegado a ser ampliada a ponto de realmente não se discute. Isso. Quer dizer, eu tenho notícia de pelo menos 3 projetos no Congresso, mas penso que pelo menos 2 deles estão completamente paralisados. Um deles houve a união, doutora. Eles foram fundidos. Passou agora para a CCJ, mas também ninguém fala em votar. A discussão não é uma discussão que transcende para a sociedade, ninguém fala sobre isso. Aliás, é normal, não é nada transcende para a sociedade. Infelizmente. Doutora, um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo. Você de casa, continue em Conexão Legal.